Margarida, eu sou a Cecília, nós somos de São Paulo e viemos para o Vaticano essa semana. Estamos dando esse depoimento para a TV Relacionamento, a atenção do Keiji, que é nosso amigo há muito tempo. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje o programa está maravilhoso, que temos aqui uma mulher que tem inúmeras qualidades. Então, dentro dessa pessoa bonita e maravilhosa, nós temos aí mentora, escritora, é uma pessoa inspiradora, palestrante e muitos outros atributos. Maria Rita, gratidão, viu? Muito obrigado aí pela tua presença aqui, tá? Obrigado, Kent. Eu me sinto honrada de estar aqui com você nessa tarde. A honra é nossa, tá? Perfeito. Apresentar um pouquinho do meu trabalho, ver você com essa energia maravilhosa e que passa para a gente essa seriedade de energia, de tanto conhecimento e que tem uma história também muito linda. Muito obrigado. Ô Mari, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Olha, eu tive uma trajetória, talvez não muito, assim, digamos, fácil, como o outro internauta aí do lado também deve estar se perguntando, será que foi também fácil a dela? Não, não foi fácil. Eu vim da roça, pé descalço, e fui crescendo com a vontade de ser alguém diferente. E nessa trajetória toda, eu descobri que para ser diferente, depende, sabe de quem? De nós. Primeiro Deus, e depois de nós. E começou minha trajetória, casei cedo, vim para São Paulo, me separei, não tive um casamento muito bom, mas depois casei de novo com um marido maravilhoso. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, o Renan com 31 anos, a Maria Eduarda que virou anjinho, que Deus levou, mas o Raul com 11 aninhos e o Lucas, que é meu enteado também. Sou casada, com uma família maravilhosa. Meus pais estão comigo até hoje. Que bacana. E sou empreendedora de vários segmentos no mercado. E hoje eu vejo a dificuldade que a pessoa tem, às vezes. Ela tem um projeto, mas não consegue colocar no papel. Porque às vezes fica aqui na cabeça, fala, nossa, é muito difícil. Mas às vezes não é o difícil. Porque empreender também vai além do CNPJ. Sem dúvida. Né? Além do conhecimento, além do amor, que eu falo, empreender é como se fosse o primeiro amor. Aquela vontade de ver, a vontade de estar ali, assim é o empreender. Quando nascer em você isso, aí está na hora de você ir buscar o conhecimento. O Mari, você falou uma coisa muito importante. Eu também vim da roça. Né? Eu me recordo que meu pai tinha uma quitanda e a gente ia para a escola e eu gostava de desenhar. Só que eu não tinha, o caderno não, era muito difícil de sobrar alguma página, né, no final do ano. Então eu vi que o jornal Estado de São Paulo, que a gente embrulhava as coisas, tinha uma margem grande em cima do nome do Estado de São Paulo. Então eu recortava aquela parte branca e no começo eu usava só para fazer os desenhos. Com o tempo, eu comecei a dar aula particular aos 11 anos de idade, então eu vi que aquilo era muito valioso e eu procurava ser um bom aluno. Então o que eu fazia? Além daquilo que era na lousa, que você copiava, aquilo que o professor falava, que não dava para escrever no caderno, eu escrevia meio rápido tipo de colinha, na folha de jornal. Olha, que interessante. E de vez em quando eu olhava aquilo. Que enriquecedor, gente. Depois eu comentava com a professora. Falava, você lembra que você falou isso daqui? E todo mundo falava assim, mas aí não está no caderno. Não. Mas eu me lembro do que ela falou. E fui usando isso pro resto da vida. Quando eu fazia faculdade, também, eu fazia um resumo daquilo. E dentro do trem, dentro do ônibus, tudo mais, quando eu ia no banheiro, eu ia lendo. Eu sabia assim. Uma vez eu li um texto que falava assim, o tempo é um recurso escasso, não renovável. Então eu pensei, Sabe fiz as palavras. Conta assim,
Meu dia tem 24 horas. Vezes 60, 1.440 minutos. Eu preciso ter alguns minutos, nem que for 60 minutos, já que eu tenho 1.440, para eu fazer o que eu gosto. Olha que lindo. Então, tudo aquilo que eu podia, eu fazia desenho, criava, e sempre imaginava o seguinte, todos os projetos que eu fazia, eu colocava no papel. Até hoje. Hoje, eu faço assim, as caixas de remédio vazias, eu abro e tem a parte branca de dentro. Então, à noite, por exemplo, eu falo, o que eu tenho que fazer amanhã? Aí eu coloco tudo o que eu tenho que fazer amanhã ali. E no outro dia de manhã eu olho, e aí eu ponho um boné fictício de presidente, falo assim, eu delego ao Candy Office Boy, que ele tem que ir no correio até meio-dia, que ele tem que ir no banco, que ele tem que ir no mercado, né? Essas coisas assim e tal. Eu tenho que ler 30 minutos de um livro e tudo mais. E aí no outro dia eu cobro, eu mesmo, para que aquilo, e aí no final do dia eu risco lá o que falta e vou fazer isso pro dia seguinte. Então eu aprendi a me cobrar das coisas. Isso faz toda a diferença. E olha, você falando isso, me veio na memória assim, o quanto que isso faz muito sentido e que foi perdido isso hoje. Verdade. Hoje o pessoal fica ali no celular, tudo ali. Só que 10 minutos você pergunta, não sabe mais nada. Sem dúvida, é verdade. E o quanto que o escrever, você acabava aqui de alguma forma memorizando 2 vezes, 3 vezes, né? Exatamente, Né? Até 4, ouvindo, né? Vendo Isso. e pensando e ainda escrevendo. Tem um pensamento japonês que fala assim, se eu leio, eu conheço. Se eu escrevo, eu gravo. Mas eu só sei se eu fizer. Nossa, olha, isso eu não sabia, gente. Olha como é grandioso a gente poder trocar conhecimento de pessoas que vieram. Olha, você viu, ele falou que veio de uma banca, né? Sim. E hoje, olha, fez faculdade, viajou o mundo, fez doutorado, né? Fiz doutorado. Olha, gente, não é para qualquer um. E continua aí, cheio de energia. E olha que lição que ele está dando. Ele está falando que ele ainda fica se cobrando. Ele escreve, depois ele se cobra. Gente, eu me senti agora aqui com vergonha. Imagina, você é bacana. Não, eu estou usando isso daí porque Sim. você é inspiradora, tá? Então, quando muitas vezes o pessoal chega para mim e fala assim, como é que você consegue fazer as coisas? Aí eu falo assim, qualquer que seja a sua crença, o que vale é a sua fé. Né? Então eu falo assim, a minha fé é do tamanho do grão de mostarda. Mas ela me basta porque 99% depende de mim e 1% depende de Deus. Que é o grau de confiança que eu tenho que dar. Né? E quando falam assim para mim, qual religião é melhor? Fala assim, olha os dedos da sua mão, são iguais? Não. Então, cada um é uma religião e todos se fecham em Deus. Para dar um entendimento das coisas. Né? Eu sempre procuro assim, dar um exemplo para que as pessoas tenham melhor entendimento. Porque se a linguagem não for assertiva, não adiantou nada também. Né? Olha, isso aí me coou no meu coração assim com uma luz. Porque eu também sempre tive esse sentimento de que não falava dos dedos da mão, mas eu sempre pensei assim, Deus é um só. Basta você ter a fé. Tanto é por isso que eu participei desse livro. Isso, por isso que eu queria que você falasse. Vamos levantar ele aí, Mari. Olha que livro grandioso. Conta o projeto, como que foi. Olha, esse projeto começou num sonho meu. Eu tive um sonho que eu estava na Alemanha. E aí eu tenho um contato, eu falo que um fio direto com Deus. Não que você não tenha, nem outras pessoas, cada um tem de uma forma, mas eu falei, Senhor, por que é que você quer que eu vá para a Alemanha? Algo grandioso está por vir. Outro dia eu estava fazendo meu cabelo, e no salão de cabeleireiro, a moça que estava escrevendo o livro me mandou uma mensagem. Mari, eu senti no coração de você fazer parte do livro que a gente está lançando, como coautora. Aí eu falei, foi isso que Deus quis me revelar. Aí eu falei, vou. Chegou na hora, no outro dia ela falou, olha Mari, só que o lançamento vai ser em dezembro. Só que em novembro eu fiquei 15 dias em Dubai a trabalho. Aí em dezembro eu já não poderia viajar de novo, 2 meses seguidos, né? Tem família, negócios, não ia dar.
Aí eu falei, olha, dessa vez não vai dar. Ela falou, não, tudo bem. Aí passou uns 5 dias, ela falou, olha, Maria, eu não consigo parar de pensar nisso, em você. Vou deixar para janeiro. Janeiro, você vem? Eu falei, janeiro, eu vou. E aí eu fui. Aí eu comecei a escrever. Deus me mostrou cada palavra que era para ser escrito. Eu escrevi sobre Sara, porque eu me identifico muito com ela. Ok, que era Sarai antigamente, né? Isso, a Sara, porque Sara, Deus prometeu que ela ia engravidar, né? Falou, e ela, muitas vezes, eu me sinto assim, Deus fala comigo, na hora eu acho que não é ele, sabe? Você tem um fio direto, mas às vezes você acaba duvidando, mesmo sem querer, porque a gente é humano, tá tudo bem. Mas Deus vai lá, não deixa de cumprir a promessa, como ele fez para Sara. Mesmo com 90 anos, ela teve o filho. Exatamente. E assim é Deus. Ele fala hoje, pode passar 1 ano, 2, 10 anos. Tem coisas que demorou 15 anos na minha vida. Mas Deus foi lá e cumpriu. E continua cumprindo comigo, com a minha família. Então eu me identifiquei muito. E aí no final eu ainda escrevi assim. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ainda cumprirei o desejo do seu coração. Sim, maravilhoso. E você Deu falando certinho. nisso, eu falei, olha, parece que ele leu o livro, gente. E ele não leu. É verdade. Parabéns, viu? Parabéns. Ai, obrigada. E esse daqui, como é que saiu esse livro aqui também? Bonito. Esse é uma moça que ela é de Curitiba. Ela estava escolhendo várias mulheres, 12 mulheres, para fazer parte da história desse livro. Uma linkando com a outra. Tá. Grandes empresárias, mulheres que já passaram por várias fases da vida, mas que hoje se encontram em paz, né? Seguindo o caminho delas, ajudando outras mulheres, mas dizendo, eu sou realizada e feliz. E aí ela falou, não, Mari, você tem que participar desse livro. E aí eu nem fui no lançamento, porque foi o dia 17 de janeiro e eu estava na Alemanha lançando esse no dia 24. Certo, entendi. Mas o coração estava lá. Tava. E é lindo. Tem história de mulheres, assim, extraordinária, que vale muito a pena ler. E quando a gente lê uma história de uma mulher que superou, você fala, nossa, ela foi capaz disso, quanta dor foi grande. E nessa trajetória toda de história de mulheres, de encontro de mulheres, de palestra, de viagens, eu aprendi uma coisa. O sofrimento é a virada de chave. Sem dúvida. E a coragem, porque aqui você mexe com as feridas. A coragem de expor, né, o que aconteceu, né, para pessoas desconhecidas, né, mas que gera aí uma inspiração grande para que as pessoas possam olhar e falar assim, eu também posso. É esse o nosso intuito. De todas elas, porque todas são mulheres grandiosas e mulheres que não são mesquinhas. Certo. Elas querem dividir aquilo de bom, mesmo ruim é algo bom, porque foi uma virada de chave. Sim. Né? E isso serve para aquelas que às vezes se vitimizam, aquelas que acham que não são capazes, aquela que às vezes não tem a fé, porque nós temos que ter a fé. Isso. Né? E aí, lendo, todas nós temos esse sentimento de fé, coragem e a virada de chave. Mas o importante é que a história de cada uma é totalmente diferente da outra. E ao mesmo tempo, quando você lê, viaja ali, a dor é tão parecida, sabe? Então, é isso que a gente... a mesma intensidade. Isso, e é isso que a gente falou. Fizemos uma reunião com todas juntas e depois a gente chegou a essa conclusão. Gente, é isso mesmo. A gente precisa mostrar para o mundo, para outras mulheres, deixar nosso legado, porque hoje é muito internet. É verdade. E não temos quase um livro assim. Se perguntar para os nossos tataranetos, eles nem vão saber o nosso nome. É verdade. É verdade. Não tem nem onde pesquisar. E Sim. se nós não deixarmos um livro, um e-book, algo parecido, nem vamos ser lembrados. Fizemos parte desse mundo, que contamos a nossa história, que contribuímos, porque é isso que nós levamos, né? A contribuição é algo que Deus colocou a gente aqui, o propósito. Exatamente, né? O legado. E vocês estão mostrando aqui o poder do propósito. Isso que é bonito. E a coisa fluiu, né? Você me fez lembrar um pensamento do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que eu gosto muito, que ele fala assim,
O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Então, cada uma de vocês que participou fez isso. Deixou fluir e as coisas aconteceram. Verdade. Ô Mari, você tem mais algum sonho ainda a realizar? Olha, meu sonho é terminar de escrever meu livro. Que esse é só um pouquinho da minha história. Esse tem 7 páginas. Esse daqui tem uma, que ele é em português e alemão. Certo. Contar a minha história e a trajetória. Mas não uma trajetória de faz de conta ou de coaching. É uma trajetória vivida na alma, no coração. E cada obstáculo que eu tive foi um degrau que eu tive que subir. E quando eu subi, eu olhei lá de cima e falei, eu posso ir mais. E fui indo. E contar o que eu passei, estou passando, e o que eu ainda vou proporcionar para muitas outras mulheres e homens que precisam colocar as suas ideias em prática no empreendedorismo. Parabéns. E muitas famílias se realizar com isso. Que eu tenho feito trabalhos comunitários com isso e tenho visto muita evolução. Muitas pessoas que vão para a faculdade, muitas pessoas que... A minha empresa mesmo acolhe em adolescente. Trago, geralmente, pessoas que não têm um poder aquisitivo, que não conseguem sair da sociedade, daquele vício. Eu trago para minha empresa, converso muito e falo, olha, de 30% a 70% você tem desconto numa faculdade. O que você quer fazer? Maravilhoso. Olha, você é inspiradora mesmo. Parabéns, Que tá? bom. E muitos se formaram e continuaram o trabalho deles. E é isso. Tá ótimo. Mari, foi um prazer imenso. Eu ganhei meu dia conhecendo você, tá? Não vamos perder contato. Tá ok, Tá Ken. bom? Eu gostei muito e gratidão. Continue. Parabéns pela sua vitalidade, pela sua disponibilidade, a sua felicidade. E não é uma felicidade que só aqui, é uma felicidade aqui. Uma coragem de viver que, olha, muitos que têm 18, 20 anos não têm. Não chega a seus pés. Continue assim, continue inspirando, continue mostrando que pode, que você pode ser quem você quer ser. Não deixa de ser, mas continue. Nunca acha que sabe menos ou sabe mais. E sim, no seu propósito. E é lindo. Ele é lindo e parabéns. Obrigado. Você pode falar teu Instagram aí, pessoal? Ó, meu Instagram é Marilei Rita de Souza. Tá? Lá quem quiser adquirir meu livro, tá na minha bio. Aí lá vai ter o endereço para você comprar no Amazon ou na Shopee. Ok, gente? Eu espero vocês lá. Gratidão. Gratidão Mari, a você. você me proporcionou momentos de muita felicidade, tá? Você então, também. Deus te abençoe imensamente. Amém. Você também. Deus abençoe. Ok. Internautas, com os agradecimentos, então, para essa fantástica, com tantos atributos aí, Mari Rita, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.